Olá, estudantes! Vamos à correção da nossa quinta atividade do terceiro trimestre. Assim como eu faço em todas as correções, eu vou tentar detalhar o máximo possível dessa correção. Ok? Então vamos começá-la. O que nós tínhamos na nossa primeira questão? Nós tínhamos o seguinte, acompanhe comigo. Qual é a área de um terreno que tem a forma de um triângulo escaleno, ou seja, três lados que tenham medidas diferentes? Que tenha seus lados medindo 20, 21 e 29. Ok? Então essa é a nossa ideia. Bom, eu poderia resolver de várias formas, mas eu vou tentar aqui junto com vocês usar o fato de que o Teorema de Pitágoras é um teorema muito importante para resolver problemas. Eu vou começar supondo que esse triângulo escaleno seja retângulo. Ele tem três lados diferentes, não quer dizer que não tem um ângulo reto, né, entre dois lados aí, ok? Então vou supor. Então, escrever aqui, ó, suponha que esse triângulo, só escrevendo para a gente fazer uma suposição, que esse triângulo seja retângulo. Se eu estou supondo isso, eu estou dizendo que em um dos seus ângulos, ou melhor, um dos seus ângulos mede 90 graus. Então, vamos colocar aqui um triângulo retângulo. Não quer dizer que seja retângulo, eu estou fazendo uma suposição. E aí nós temos essas três medidas. Se esse triângulo é retângulo, qual vai ser a nossa hipotenusa? É o maior lado. Então, 29 vai ser nossa hipotenusa, se caso esse triângulo for retângulo. E os outros dois lados são os dois catetos, aí 20 e 21. E eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras para ver se esse triângulo é ou não retângulo. Se ele for retângulo, o Teorema de Pitágoras vai ser verdadeiro para esse triângulo. Se não for, vai ser falso. Então, nós vamos escrever aqui, né? A hipotenusa ao quadrado, que é o nosso maior lado, é igual a quem? A soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 20 ao quadrado mais, aí eu tenho 21 ao quadrado. 29 ao quadrado dá 841. E 20 ao quadrado dá 400. Quando eu pego 21 e elevo ao quadrado, é 21 vezes 21, que vai dar 441. E aí nós temos que 841 é igual a 400 mais 441. Eu tenho 841. Ou seja, essa igualdade é verdadeira. Então, o que a gente tinha suposto aqui anteriormente é verdadeiro. Então, se a igualdade é verdadeira, vou colocar aqui verdadeiro, o que vai acontecer? Realmente, né, esse triângulo é retângulo. Então, se ele é retângulo, ele tem um ângulo reto aqui entre dois dos seus lados. Ou seja, né, aqui eu tenho a nossa base e aqui eu tenho quem? A nossa altura. Então, não preciso nem pensar muito, né? Eu posso aplicar o cálculo de área de um triângulo qualquer. Ou seja, base vezes a altura dividido para 2. Então, a área vai ser quem? A base, 20, aí vezes a altura, que é 21, e aí dividido por 2. A área vai ser quem, então? 20 dividido por 2 dá 10. E aí, vezes 21, 10 vezes 21, eu tenho 210. E como foi dado em metros, então nossa área é de 200 metros quadrados. Já que ele é retângulo, eu consigo identificar quem é a base e quem é a altura. Se não fosse retângulo, aí eu
teria que utilizar aqui a fórmula de Heron que vocês aprenderam na aula anterior. Então a nossa alternativa correta é quem? A alternativa A, aqui para nós. Porém, lá no formulário, ele alterna essas alternativas, então esse 210 pode estar em qualquer posição. Então vocês têm que ficar atento ao número. Então a resposta correta é 210, independente da posição que esse valor esteja. Resolvido aí o nosso problema de número 1, aplicando o teorema de Pitágoras. Vamos agora ao nosso segundo problema. O que nós temos aqui no nosso segundo problema? Acompanhe comigo. Na fachada de um edifício foram colocados 100 pedaços. Então nós temos 100 pedaços de vidro, todos tendo a forma de um triângulo equilátero. Então é um triângulo qualquer, com lado medindo 6. Então cada um dos seus lados mede 6. Aí pergunta-se, qual é a área que esses pedaços de vidro irão cobrir na fachada deste edifício? Então vou começar aqui pela área do triângulo equilátero. Como eu calculo a área de um triângulo equilátero? É o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse fato a gente provou lá na aula que é conseguido pelo Teorema de Pitágoras. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a gente consegue chegar a essa fórmula que é verdadeira para qualquer triângulo equilátero. Só que esse me dá a área de 1. Mas são quantos triângulos que nós temos? Então, eu tenho 100. Então, basta pegar este valor e multiplicar por 100, que aí nós vamos ter a área total, né, desses vidros que ficarão na fachada deste edifício. Então, a área vai ser igual a quem? O lado já foi dado que é 6. Então, você tem aqui 6 ao quadrado, raiz de 3, dividido para 4. Eu vou ter que pegar isso daqui e multiplicar por quem? Vou ter que multiplicar por 100. E aí nós teremos o quê? A área vai ser igual a quem? 6 ao quadrado vai dar 24. Desculpa. 6 ao quadrado vai dar 36. E aí nós temos raiz de 3 dividido para 4. Eu vou pegar esse daqui e multiplicar por 100. E aí a área vai ser quem? 36 dividido para 4, porque como aqui é uma multiplicação, eu posso multiplicar ou dividir primeiro. 36 dividido para 4, nós temos 9. E aí você tem 9 raiz de 3 vezes 100. E aí nós teremos no final o quê? Que 9 vezes 100, nós temos 900. Aí só repete raiz de 3. Como foi dado em centímetros, então você tem centímetros quadrados. Então a alternativa correta vai ser, para a gente aqui, é a letra D. Então onde tiver no formulário de vocês 900 raiz de 3 centímetros quadrados, é a resposta que você tem que marcar. Fácil, né? Muito tranquilo essas questões de área. Vamos ao nosso terceiro problema. O que nós temos aqui no nosso terceiro problema? Pergunta-se, o que acontece com a área de um triângulo equilátero, certo? Se dobrarmos a medida do seu lado. Então tem que dobrar a medida do lado. Mas ele não me deu medida nenhuma, então isso é válido para qualquer triângulo equilátero. Então vou colocar inicialmente aqui um triângulo equilátero e eu vou colocar aqui qualquer medida. Posso colocar 1, 2, 3, qualquer um. Eu vou colocar 1, porque quanto menor o número, mais fácil de calcular. E ao dobrar essa medida do lado, eu tenho que multiplicar por 2. Então, o nosso próximo triângulo equilátero vai ter que ter o lado medindo 2, porque é o dobro de 1. E aí, calculando-se a área de cada um, eu vou saber a diferença que deu aqui entre este e este triângulo, e aí eu vou saber o que aconteceu com a área. Como para qualquer triângulo equilátero, a área é quem? L ao quadrado, raiz de 3 dividido para 4, então nós vamos aplicá-la aos dois triângulos. Aplicando a este primeiro, nós temos a área igual a quem? 1, porque o lado aqui mede 1, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área vai ser quem? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. E aí, 1 vezes raiz de 3, eu tenho
raiz quadrada de 3 dividido para 4. Então, essa área do meu triângulo menor. Ao dobrar o lado, eu tenho que ver o que aconteceu com a área desse novo triângulo. Então, a área vai ser quem agora? O lado agora é 2. Então, você tem 2 ao quadrado, raiz de 3. E aí, isso daqui vai ser dividido para 4. Então, a área vai ser quem? 4 ao quadrado, eu tenho 4. E aí, raiz de 3 dividido para 4. E isso é igual a quem? Poderia dividir aqui, né? Mas vai facilitar a minha vida. Como isso aqui é uma multiplicação, aí eu vou colocar o quê? 4 vezes, aí eu tenho raiz de 3 dividido para 4. Então, o que me acontece aqui? Essa daqui é a nova área ao dobrar aqui a medida do lado. Esse é raiz de 3. E esse aqui é 4 vezes a raiz de 3 sobre 4. E esse é 4 vezes a raiz de 3 sobre 4. Logo, essa área aqui está sendo multiplicada por quanto? Por 4. Então, ela é 4 vezes maior do que essa. Então, o que vai acontecer com nossa área na realidade? Ela vai quadruplicar. Então, quadruplica a área do triângulo equilátero ao dobrar a medida do seu lado, independente do triângulo que você utilizar. Sendo equilátero, esse fato vai acontecer sempre, ok? Muito tranquilo, né? Vamos ao nosso quarto e último problema. O que nós temos aqui no quarto problema? Qual é a área do polígono regular abaixo? Então, nós temos 5 alternativas, eu tenho que descobrir qual é a área correta aqui. Como nós temos um hexágono regular, então isso já me ajuda muito quando eu falo que é regular. Então, todos os lados têm a mesma medida, né? E também os ângulos internos são os mesmos. E ao desenhar aqui um ponto aqui no centro desse hexágono, se eu pegar desse ponto a qualquer ponto aqui do hexágono, o que vai acontecer? Eu vou conseguir dividir esse hexágono em 6 triângulos. E esses 6 triângulos não são qualquer triângulo. Cada um desses triângulos são triângulos. Vou colocar aqui o nome do lado, né? Triângulos equiláteros. Então, não é qualquer triângulo que está sendo dividido o nosso hexágono. Então, se você tem um hexágono regular, você pode dividir esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. E aí, a partir desse fato, ficou fácil. Se eu calcular a área de um, basta pegar essa área e multiplicar por 6. E aí você vai ter a resposta que você precisa. Então, a área de um hexágono regular, só se for regular, será o que? L ao quadrado, raiz de 3, dividido para 4. E isso vai ser multiplicado, como essa é a área de 1, vai ser multiplicado por 6. Porque nós temos 6 triângulos equiláteros ali no seu interior. Então, a área vai ser quem? L ao quadrado, raiz de 3. Posso multiplicar e depois dividir, ou dividir para depois multiplicar. Então, é esse valor vezes quem? 6 dividido para 4. E 6 dividido para 4, eu tenho 1,5. Então, a área vai ser quem? Quem é o lado? O lado aqui é 4 centímetros, que ele já deu ali. Então, nós teremos aqui 4 ao quadrado, aí raiz de 3, vezes 1,5. E aí nós teremos que a área do hexágono é 4 ao quadrado, 16. E aí raiz de 3, vezes 1,5. Então, nós teremos aqui no final que 1,5 vezes 16 é o 16 repetido uma vez e meia. Se eu repito uma vez, eu tenho 16. E a metade de 16 é 8. Então, 16 mais 8, nós vamos ter 24. Aí, raiz de 3, como foi dado em centímetros quadrado. Então, a alternativa correta para a gente aqui é a letra C. E aí, no formulário de vocês, vai estar em outra posição. Correto? Muito fácil, né, gente? Agora basta fazer a correção para que vocês aprendam mais ou acertem aí algumas coisas que ficou
a desejar, não sei, né? Depende da maneira que vocês estudaram, ok? Espero, né, ter ajudado vocês nessa correção e prontos, né, para a próxima correção que teremos. Para finalizar, gostaria de agradecer a participação de todos, né, nessa correção gravada. E espero que nas próximas vocês participem mais ativamente e que tenham aí acessado esse conteúdo para vocês aprenderem melhor, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau. E até a nossa próxima correção.